você está com o microfone ligado, Dani. Opa, perdão. Legal. Legal, várias áreas aqui hoje, muito legal. E aqui eu quero trazer e perguntar para vocês, você já utiliza o Tableau hoje? Eu quero saber como está o fórum, como está o público aqui hoje. Se alguém colocou aqui risco e modelagem, acredito que foi da pergunta anterior. Sim, yes, sim, diariamente, legal. Não, ainda não, mas vai começar a utilizar, pode ter certeza. Sim, dá para a gente chegar aqui um grande sim, né? Então, acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje, ela utilizam sim o Tableau. Legal, pessoal. Nessa apresentação, a gente vai fazer ali um quiz com vocês nessa mesma plataforma. Peço que vocês continuem, né, até nela. E os 3 primeiros ali, a gente vai entregar um kit surpresa da Red, tá? Então, não importa se você não é de São Paulo ou se você não está localizado em São Paulo, a gente vai dar um jeito de entregar para você, tá bom? Renatão, você pode começar o início da apresentação, por favor? Opa, vamos lá. Tudo bem, Lincoln? Vamos lá. Deixa eu abrir minha câmera aqui também. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Legal. Pessoal, hoje aqui todo mundo, acredito que está dedicando para conseguir um pouco mais sobre conteúdos aí sobre Tableau, novas features, né, o que a Tableau vem trazendo de novidades, tá? E antes de trazer esse conteúdo, né, pode passar o slide, Renato. A gente veio falar um pouco, né, aqui quem somos nós, né? Quem somos nós? Somos a Red, né? Nós temos aqui mais de 11 anos de mercado, tá? Acredito que parceiros de todos os nossos clientes aí. Hoje nós temos mais de 150 clientes na nossa base, onde nós entregamos ali serviços e licenciamentos, tá? E mais de 100 colaboradores, e na maior parte deles, todos ali especialistas na solução que trabalha, ou na toda a parte do pipeline de dados, tá? Pode passar, por favor. E assim, como que a Red se posiciona no mercado, né, para lidar com seus clientes? Nós trabalhamos no Analytics de ponta a ponta, desde ali da extração do dado, né, que você tem que entrar no banco de dados, fazer a extração, preparação, até a visualização e a tomada de decisão através da inteligência de dados, da engenharia de dados e também de predições e preparações de dados, tá? Pode passar, Renato. E como, né? Como eu faço essa jornada, né, do nosso pipeline de dados? Poxa, ali a gente consegue estar apoiando, né, todos os nossos clientes desde a origem, né, que é ali fazer integração com a API, fazer aplicações analíticas, né, falando sobre ingestão de dados, o famoso ETL, RPA, trabalhando com arquiteturas. Poxa, hoje está muito na moda aí falar de data mesh, data warehouse, né? E trazendo tudo isso e entregando em forma de um data viz, né? Através de ciência de dados, aprendizado de máquinas, né? E não menos importante, de uma forma totalmente governada, tá? Dando ali a sua governança para os dados. Um dos pontos que a gente vai falar hoje com vocês. Pode passar, Renato. E aqui eu trago alguns diferenciais, né, da nossa empresa, que é o quê? Somos uma das primeiras, das principais empresas, né, que temos a certificação de CMMI no Brasil. Então, é muito difícil uma empresa de serviços, né, ter essa certificação. Uma outra coisa que a gente tem também, aqui, saiu do forninho em 2023, é o quê?
a área de Customer Success. Legal, uma área que pensada totalmente para o sucesso dos nossos clientes aqui da Red. E fora projetos personalizados, diversos cases e portfólios aqui dentro de casa, tá bom? Fora isso, pode passar, Renato. Aqui está um pouco dos nossos parceiros que a gente tem hoje, parceiros estratégicos de tecnologias, onde, reforço, conseguimos apoiar todos os clientes que a gente tem hoje na base, de ponta a ponta, e sempre tentando entregar, né, a melhor solução, o melhor serviço apropriado para cada cliente. Passar, Renato. E aqui está um pouco da nossa expertise, né? Somos certificados praticamente em todas as plataformas que a gente somos parceiros. Então, aqui você encontra um time bem capacitado, um time pronto para atender, e como eu disse, de ponta a ponta, com especialistas em diversas soluções, tá? Pode passar, Renato. E aqui eu falo um pouco sobre os principais parceiros, os principais clientes que a gente tem hoje na base, né, dos 150 que a gente contou lá atrás. Então, assim, podemos falar que atendemos diversas áreas, né, desde growth até finanças, independente do ramo de negócio dos nossos clientes, a gente consegue apoiá-lo, nessa jornada analítica que eles têm no seu dia a dia, tá bom? E aí, Renatão, passo para você trazer o nosso conteúdo sobre o universo Alteryx, sobre o universo Tableau. Legal, obrigado, Nin. Muita ferramenta, né? Muita informação aí para a gente. Esse landscape aqui na minha cabeça tem tanta ferramenta no mercado. É isso aí, é isso aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renato, eu sou arquiteto de soluções aqui na Red e apoio o time comercial, o time técnico no desenvolvimento de soluções com especialidades em dados, né? Então, tudo que tem a ver com data vis, preparação de dados, governança, segurança, a gente atua aqui. E a intenção do nosso webinar hoje é trazer para vocês um pouquinho do universo Tableau. A gente está ouvindo aí bastante as mudanças que estão acontecendo na ferramenta e a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho desse universo Tableau, as novidades que tem, algumas coisas que são muito novas que estão para acontecer, o que a gente já tem em funcionalidade. Legal? Pessoal, a ideia é fazer um webinar bem hands-on aqui com vocês, então a gente vai passar alguns temas, apresentar, fazer uma breve demonstração para vocês aqui. Caso vá surgindo dúvidas, ideias, questionamentos aqui ao longo da apresentação, podem ir usando o chat aí para fazer as perguntas. No finalzinho, a gente vai dar um tempo aqui para perguntas e respostas, para tirar dúvidas, para a gente trocar uma ideia, entender um pouquinho mais aí sobre a necessidade de vocês e como vocês estão vendo a utilização do Tableau no dia a dia de cada um. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Falando um pouquinho, né, da evolução aí do Tableau, a gente percebe que a gente está vivendo um momento de transformação de dados já há bastante tempo, né? A gente já fala aí dessa jornada do Self-Service Analytics há quase 20 anos, né? Antigamente, aí, os mais antigos falavam do BI, mas há 20 anos a gente já vem falando aí do Self-Service Analytics, ou seja, até 2003 a gente tinha aquele modelo tradicional de BI, né? Onde os times de TI eles eram responsáveis por fazer o relatório, por armazenar as bases de dados, por ter o completa gestão da informação ali. De 2004 até 2022, começou esse hype que a gente chama, né, esse calor aí do mercado de self-service analytics, onde as empresas de tecnologia começaram a soltar novas ferramentas. Como o próprio Tableau foi um precursor desse mercado, a gente tem outros players aí que também trabalham nessa parte de data vis. Então, foi o pontapé inicial para a gente começar o processo de democratização dos dados.
né? Então, quando a gente fala em democratização dos dados, é começar a dar os dados da mão dos usuários de negócio e, consequentemente, as companhias começaram a gerar muitos insights e muito valor a partir dos dados. Então, nesse período de 2004 até o ano passado, a gente viveu aí o hype do dados é o novo petróleo, quem tem dados, né, tem bastante informação, tem poder. E agora, né, a partir de 2023 para cá, a gente está vivendo uma nova revolução, né? Do meu ponto de vista, aqui, uma opinião pessoal, acho que a gente está vivendo aí a terceira grande revolução do mundo moderno em termos de trabalho, né? Nós tivemos uma revolução industrial há muito tempo atrás, tivemos a revolução da internet, que trouxe muita informação, uma mudança do comportamento das empresas, uma globalização das informações, e agora a gente está vivendo o hype aí da inteligência artificial. Então, de 2023 para cá, para frente, né, a gente vai perceber uma mudança também muito grande da maneira como as empresas, as pessoas trabalham. E está todo mundo aqui já ouviu falar de ChatGPT, do Bard, do OpenAI, enfim, a gente já está vivendo aí a era da inteligência artificial. E, obviamente, as ferramentas de analytics, como a gente trabalha com muito dado, elas estão entrando nesse momento também e estão se atualizando. E falando um pouquinho mais da Tableau, né, a Tableau hoje é a plataforma número 1 de análise de dados que a gente tem no mercado. Em 2017, a Tableau foi adquirida pela Salesforce, né, um grande player de mercado, um grande serviço de nuvem, de CRM, de Customer Success, né, de engajamento de clientes, comprou a Tableau e uma série de outras ferramentas e criou um ecossistema focado no cliente, né? Então, a gente tem hoje com a Salesforce uma centralização e um foco no cliente com uma visão 360. Ou seja, na mesma base de dados, no mesmo ecossistema, a gente consegue analisar dados, a gente consegue conectar com o cliente, a gente consegue trabalhar um CRM, a gente tem uma série de soluções dentro desse ecossistema e o Tableau tem a característica principal aí de ser a ferramenta de análise de dados. Então, para quem já utiliza Tableau, conhece aí do potencial da solução e como ela ajuda no dia a dia aí a facilitar a busca de insights, de harmonizar dados, de unificar fontes de dados e uma série de outras características importantes que a ferramenta tem. E, obviamente, né, o resultado, o objetivo principal dela é trazer excelentes insights para o nosso dia a dia baseado em dados. E aí, quando a gente começa a evoluir nesse caminho, né, dessa maturidade analítica, a primeira questão que a gente se depara é na preparação de dados. Até quando o Lincoln mostrou um pouquinho do nosso landscape de soluções, a gente viu lá que a primeira caixinha, e é onde nasce tudo, é a área de preparação de dados, né? E imagino que as pessoas que estão aqui já devam ter tido algum tipo de experiência com preparação de dados, e ainda é o maior desafio que a gente tem quando se fala de analytics, né? Hoje existem diversos estudos que é notório que as empresas, os colaboradores, gastam de 60% a 80% do tempo do dia a dia deles preparando dados ao invés de analisar o dado. A gente brinca aqui que a gente faz aquela análise de Pareto do 80-20, então é 80% do nosso tempo aí quebrando pedra com dados e 20% do nosso tempo realmente analisando, tendo insights e trazendo valor com os dados, né? Então, as empresas têm investido muito tempo e muito dinheiro com essa parte de preparação de dados. E quando a gente começa a falar da parte de preparação de dados na plataforma Tableau, a gente tem um produto específico que a gente chama de Tableau Prep, que é uma ferramenta que ela dá um profundo entendimento dos dados, é uma ferramenta que ajuda a gente a ter uma visão completa desses dados, né, trazendo resultados imediatos ali quando a gente está trabalhando com a preparação.
Ela é uma ferramenta inteligente porque ela facilita de uma maneira muito rápida e simples como a gente faz essa preparação de dados, e ela tem uma característica de ser performática e de rápida execução, porque ela deixa de ser uma ferramenta muito técnica e ela tem a mesma pegada visual do Tableau Desktop, que é aquela nossa ferramenta de desenvolvimento voltada para usuários de negócio. E totalmente integrada aí com a plataforma Tableau. Então, a gente consegue, de maneira muito rápida, fazer um fluxo de preparação de um dado e começar a ter resultado rápido com essa integração. Eu costumo dizer aqui que quem faz um VLOOKUP, quem faz um PROC-V no Excel, vai fazer mágica com o Tableau Prep. Tá? E até para mostrar um pouquinho para vocês, pessoal, de como funciona, né, o Tableau Prep, como é toda essa integração, eu estou num ambiente aqui mostrando para vocês. Todo mundo está vendo? Está vendo a minha tela do Tableau Prep aí? Sim. Legal. Então, eu tenho aqui o fluxo de construção, né, de preparação de dados, que hoje ele pode ser totalmente construído dentro da plataforma Tableau, hoje dentro da plataforma de nuvem da Tableau. Então, o pessoal que está acostumado aí juntar 2, 3 arquivos de Excel com uma informação de uma base de dados, diversos sistemas legados, tem aqui na nossa plataforma a possibilidade de construir esse fluxo de preparação de dados. Ou então pego um dado lá do meu financeiro, de conta a receber, mais o dado do que eu vendi para os meus clientes, mais o saldo de estoques que eu tenho dos meus clientes. Quero juntar 3 bases de dados para fazer uma análise aqui focada no meu cliente, para saber o que ele compra, o que ele está consumindo de produto, se ele está nos pagando ou não. A gente consegue fazer isso aqui rapidamente num fluxo de dados dentro do próprio Tableau. Então, a gente tem já a nossa solução totalmente integrada aqui. Então, então, a gente tem de uma maneira bastante visual essa ferramenta integrada. Eu não vou entrar no detalhe técnico aqui da apresentação de cada uma, mas é para vocês terem uma visão geral de como funciona a nossa ferramenta. Então, a gente tem, né, a possibilidade de conectar com diversas fontes de dados. Então, as conexões disponíveis na nossa plataforma já estão habilitadas aqui para utilização. A gente pode integrar bases de dados distintas. Legal, pessoal? Então, esse aqui é um pouquinho do que a gente tem voltado para a preparação de dados. E aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, eu tenho... Aqui é um caso de uso, né, voltado aí para a área de finanças. Então, uma empresa, um banco, com mais de 1.200 agências, que antes de usar o Tableau Prep, gastava-se muitas e muitas horas aí verificando fonte de dados, limpando dados, analisando essa informação. E quando você começa a criar esses fluxos, o dia a dia começa a ficar muito mais fácil e muito mais fluido. Legal, pessoal? Então, ali olhando aquela primeira caixinha da nossa maturidade, quando falamos de preparação de dados, a gente tem a solução aí do Tableau Prep para nos ajudar. Legal? Segundo ponto, super importante, né? Hoje, de novo, né? Como a gente está na era da internet, vamos entrar na inteligência artificial, um dos pontos mais discutidos e um dos maiores desafios aí dos times de TI, dos gestores de dados, é a parte de governança de dados. A gente tem LGPD hoje aí funcionando, né? Uma legislação muito robusta com relação a dados. E hoje é uma das maiores discussões é como funciona a governança de dados. Então, uma das maiores preocupações das empresas é justamente isso. Como a gente consegue controlar nossos dados de maneira confiável, como a gente consegue ter uma responsabilidade compartilhada, né? Porque hoje todo mundo tem acesso à informação. Então, o pessoal de marketing às vezes busca uma informação do Google Analytics
e quer juntar com uma informação do CRM que tem dados sensíveis de clientes, né? Como que a gente consegue fazer uma governança de dados com responsabilidades compartilhadas, trazendo também de uma maneira bastante eficiente, né, um conteúdo confiável e informações confiáveis. Esses são os grandes desafios quando a gente fala de governança de dados aí com qualquer ferramenta de visualização e com o Tableau especificamente. A gente tem uma série de soluções, de novo mostrando para vocês aqui, né, dentro da nossa solução, dentro da ferramenta, a gente tem nossa parte de gestão de usuários, onde a gente consegue definir informações aqui no nível da linha de um banco de dados. Então, a gente consegue, mostrando, vou pegar uma base de dados aqui para vocês, só para mostrar um pouquinho de como funciona essa parte de governança de dados e como a gente pode cuidar dessas informações. Olhando aqui esse exemplo específico, né, eu tenho informações aqui de quais bancos de dados a gente está acessando, quais as tabelas estão sendo utilizadas para uma determinada fonte de dados, quais os campos que eu estou buscando dessas bases de dados e os impactos que a gente pode ter nessa informação, quem são os owners, né, os proprietários desse dado. A gente tem uma série de informações aqui e permissionamentos, como a gente chama, em que você consegue fazer uma governança de dados bastante refinada e garantir que a gente tenha confiabilidade e uma fácil usabilidade das ferramentas. Legal? Então, quando a gente está aqui falando, né, de governança de dados, a gente tem algumas características no Tableau aqui que podem ajudar bastante. Aqui Só a gente tem para também... Renatão, só para ajudar aqui, ó, já tá bombando o chat aqui, ó, com algumas perguntas até do tema, né? Mas vamos deixar lá para o final para ser respondido. Legal, vamos falar sobre esse tema porque ele é super importante mesmo. E aí, pessoal, a gente também trazendo aqui para vocês um uso de caso, né? Um caso da PepsiCo, o caso está público no site da Tableau, em que eles conseguiram reduzir o tempo de análise em até 90% usando Tableau junto com uma ferramenta chamada Trifecta, né, foi comprada recentemente pela Alteryx, aí mencionada pelo Lincoln, com excelentes ferramentas de preparação de dados, de organização de dados. E o legal é que esse case da PepsiCo aqui, que o desafio que eles tinham, né, eles precisavam cuidar basicamente de balancear o fornecimento de produtos deles para a rede varejista, né? Então, eles queriam evitar prateleiras vazias, desperdício de recursos. E aí, com o Trifecta, em conjunto com o Tableau, eles construíram um conjunto de dados, isso dentro do Hadoop, que facilitou que fossem criadas previsões eficientes para que eles pudessem resolver esse desafio. Então, depois de criado esse conjunto de dados no Hadoop, né, uma ferramenta aí de armazenamento de dados em grande volume, junto com esses modelos preditivos, eles conseguiram ter uma redução aí de 70% do tempo de geração de relatórios e uma maior previsibilidade aí dos fornecimentos de produtos para eles. Então, a gente começa a perceber que quando a gente utiliza uma boa governança de dados, alinhado com boas ferramentas, uma boa preparação de dados, a gente começa a trazer resultados importantes para a companhia, né? Então, a gente sempre sugere, né, buscar conexões do que a gente tem de desafios de negócio para trazer para o Tableau, né? Não pensar na Tableau só como uma ferramenta de geração de dashboards, uma ferramenta de geração de relatórios. Não, é pensar no desafio de negócio e como eu vou usar o Tableau para nos auxiliar a resolver esses casos, tá? Seguindo aqui, falando um outro ponto também super importante, totalmente conectado aí com a parte de segurança de dados, né? A gente está falando, poxa, legal, tem um dado governado, eu preparei meu dado, eu conecto um monte de fontes
mas e como que funciona a segurança, né? Então, aqui a gente tem, dentro do Tableau, uma série de funcionalidades voltada para desde a autenticação do usuário, né? Então, a gente tem diversos níveis de autenticação do usuário. O usuário pode ser conectado com a AD, pode ser com e-mail. O pessoal que está usando o Tableau Cloud aí já está se deparando com o famoso MFA, né? O segundo fator, múltiplo fator de autenticação. Então, cada vez mais, a Tableau vem elevando o nível de segurança das ferramentas. A gente vai tocar logo para frente aqui no nosso tema no cloud, né, que é a Tableau Cloud. E quando a gente fala de nuvem, essa questão aí, essa pergunta sobre segurança, ela aumenta um nível, né? Então a Tableau tem dentro do seu arcabouço aí de soluções uma série de atendimento às principais normas de segurança do mercado de tecnologia. Tá? Então, tem todas aí as recomendações de conformidade aí para atendimento de SOX, e, entre outros órgãos aí relacionados à segurança da informação. E, de novo, né, o Tableau tem a possibilidade de dar informação aqui no nível da linha do banco de dados. Então, eu tenho um banco de dados gigantesco, tenho uma fonte de dados aqui que é conectada por 500 vendedores, a gente consegue dar um nível de segurança no login do usuário para que ele acesse apenas os dados aos quais ele está destinado a receber informação, né? Então, a gente consegue ali, no nível da linha do banco de dados, permitir uma segurança para as nossas informações. Legal? E falando aqui de plataforma, né? Acho que esse é um dos grandes desafios e o que a gente vai ouvir bastante aqui para frente quando se fala de Tableau, que é o famoso Tableau Cloud, o antigo Tableau Online, aí para quem tem um pouquinho de experiência com o Tableau, né? De novo, voltando um pouquinho na história aqui, a Tableau foi comprada pela Salesforce, né? E a Salesforce já nasceu como uma das maiores ferramentas de CRM em SaaS. Na verdade, a Salesforce é um dos maiores cases de SaaS no mercado de tecnologia, né? Então, ele já nasceu 100% na nuvem. E o Tableau não ia fugir disso depois dessa incorporação aí na Salesforce. Então, a Tableau usou toda essa expertise da Salesforce para criar e fortificar aí o Tableau Cloud, né? Então, a Tableau criou uma nuvem específica e aportou aí toda a sua tecnologia, toda... Opa, desculpa, pessoal. Então, com o Tableau Cloud, a gente tem agora a possibilidade de ter todo o ambiente de compartilhamento, de governança, de segurança do Tableau ali dentro do Tableau Cloud. Para quem já conhece um pouquinho da ferramenta, é o antigo Tableau Server, que ainda existe enquanto ferramenta, né? Ele pode ser ainda instalado on-premise, como a gente chama. Então, se eu tenho uma arquitetura de servidores locais na minha companhia, eu posso fazer uma instalação. Mas se eu já quero evoluir e trabalhar em ambiente de nuvem, ter toda a minha área de dados em nuvem, o Tableau Cloud é uma solução mais do que consolidada, que já carrega todos esses componentes que a gente vem falando, né? Desde a parte de governança, de segurança da informação, de preparação de dados. E, obviamente, traz um dos maiores benefícios da nuvem, que é a volumetria de dados, né? É um ambiente que ela tem um alto scale, como a gente chama, né? Tem uma escalabilidade muito boa. Então, a gente não precisa se preocupar aí com o volume de dados que a gente vai trabalhar, tornando o trabalho, né, de geração de informação, de dados, ele muito mais fluido. Legal? Mas é bom saber aí, Lincoln, perguntar para o pessoal quem já conhece o Tableau Cloud, quem já utiliza o Tableau Cloud, quem está pensando em ir para o Tableau Cloud, a gente pode
trazer bastante detalhes e apoio, como faz essas migrações de uma tecnologia para outra. Né? Perfeito. Fico aqui à disposição, tá, pessoal? No chat, ou até chamar logo depois para a gente tirar essa dúvida, né? Orientar vocês da melhor forma. Legal. E mostrando um pouquinho como funciona, né, o Tableau Cloud, o que é interessante é que ele traz todas essas funcionalidades. Então, a gente consegue conectar com diversas fontes de dados. Então, a gente já tem construído dentro do cloud todos os conectores para os bancos de dados que a gente tem no Tableau Desktop, para quem conhece. A gente tem conexões com outras nuvens, então a gente já tem um ambiente multi-cloud, como a gente chama, né? A gente não tem aí a preocupação de ter um ambiente só de Tableau, né? O Tableau fala com outras clouds, então eu tenho informação ali na GCP, né? No Google Cloud Storage, eu tenho uma informação na Azure, eu tenho informação na AWS. O Tableau, a cloud da Tableau se conecta com todos esses ambientes. Né? A gente tem até uns desenhozinhos aqui das outras nuvens. A gente tem com essas conexões a possibilidade de fazer ingestão de dados em batch, ou seja, carregando arquivos locais para dentro da nuvem, ou processando dados em streaming, né? Então, eu quero ter o meu Google Analytics online conectado de forma online ali, eu consigo. Tudo isso de uma maneira bastante simples e user-friendly, né? O interessante é que o Tableau ele continua carregando essa característica user-friendly. Facilidade de acesso, facilidade de uso, sem a necessidade de muito conhecimento técnico. E a integração com o ecossistema da Salesforce é começar a trazer os modelos preditivos que existem dentro da nuvem da Salesforce. A Salesforce, né, por ser um CRM, ela tem um ambiente de inteligência artificial chamado Einstein, que possui já uma série de modelos preditivos voltados para Customer Experience, para vendas, para marketing, que a nuvem da Tableau consegue se beneficiar também desses modelos e você já consegue trazer isso de maneira muito rápida para o seu negócio, né? Para suas análises de dados. E, obviamente, a gente tem todo o poder aí de construção de dashboards, de informação, de análises, insights direto na nuvem. Estou trazendo um pouquinho para vocês aqui, né, do que é a nossa nuvem, para quem já conhece o Tableau e para quem não conhece, essa carinha dele, a gente está aqui conectado online, né, a gente chama de Tableau Online, e aqui eu tenho a possibilidade de acessar os nossos dashboards, as nossas fontes de dados. Eu consigo aqui rapidamente acessar um dashboard. Isso é em tempo real, tá, pessoal? Legal. Então, aqui eu já tenho um dashboard criado dentro das boas práticas visuais, com uma série de novas funcionalidades aí que o Tableau em nuvem traz para a gente. Outra característica interessante, né? Com esse movimento de ida para a nuvem, a gente tem a possibilidade de fazer a edição, tanto dos fluxos, como dos nossos insights, das nossas análises, tudo diretamente no Tableau, aqui em nuvem. Então, aquela instalação local que se fazia antigamente do Tableau Desktop, hoje já não se faz mais necessário. E cada vez mais o nosso ambiente de nuvem está exatamente igual ao ambiente local. Hoje, 90%, 95% aí das características que a gente tem do Tableau Desktop, a ferramenta de desenvolvimento, elas estão habilitadas aqui no Tableau Online. A gente entende aí que é uma questão de tempo para que a gente consiga fazer 100% dos dashboards, das análises, dos insights direto na nuvem. Legal? Deixa eu só mostrar para vocês aqui como que é o ambiente de desenvolvimento.
Ele é um ambiente de desenvolvimento, para quem já conhece um pouquinho, já usa o Tableau, exatamente igual ao Tableau Desktop. Então, aqui a gente tem as nossas bases de dados e eu consigo aqui rapidamente construir as minhas análises. Então, eu quero ver a minha taxa de lucro aqui e minhas vendas por cliente aqui, por segmento. Então, o Tableau ele traz essa mesma característica do drag and drop. Continua tudo exatamente igual nós estamos acostumados a utilizar aqui no dia a dia. Tá? Eu consigo aqui rapidamente identificar essas informações aqui por segmento, fazendo uma análise aqui de vendas por taxa de lucro por segmento. Okay? Interessante. Aqui ele já permite com que a gente publique essas informações, então eu já posso automaticamente publicar meu dashboard. Uma ferramenta muito bacana, porque um dos maiores desafios que a gente tem quando fala-se de visualização, de preparação de dados de maneira geral, é performance, pessoal. Né? A gente ouve muito aqui na nossa consultoria clientes com problema de performance. E o Tableau já criou, já desenvolveu, essa é uma das características aí das novas versões, o que a gente chama de o otimizador de dashboards, de informação. Então, na nuvem, rapidamente aqui, a um clique, a gente consegue identificar aonde a gente pode otimizar os nossos dashboards, né? Para que eles sejam mais rápidos, que eles tragam insights de maneira mais eficiente aqui no dia a dia. Então, a gente pode executar aqui no momento da construção os nossos otimizadores. Legal? Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente tem no nosso Tableau Cloud. Né? Então, de novo, tudo na nuvem, com segurança, com governança de dados, com fácil acesso, de maneira integrada e sem perder nenhuma funcionalidade. Então, a gente está com uma evolução bastante interessante aqui. E aí, falando de novidades, esse é um tópico aí, a gente, de novo, né, está vivendo o hype aqui do chat GPT. Depois nem fazer um quiz aí para a galera para saber quem conhece chat GPT, Bard, quem que é outro, OpenAI, né? A Microsoft, que daqui a pouco está aí, o Copilot. Eu acho que ninguém conhece, não, ChatGPT. O que é isso, pô? O pessoal já conhece aí ChatGPT, quem usa, quem já está usando já o ChatGPT, né? Quem já tirou a dúvida ali de fazer alguma pergunta para ver se ele responde de verdade mesmo, se não tem uma pessoa por trás respondendo ali. E mais do que isso, quem já está incorporando o ChatGPT no dia a dia dos negócios, né? Usando o ChatGPT realmente como uma ferramenta de produtividade. Acho que uma das maiores insights que a gente pode ter aqui é justamente isso, né? Como que essas inteligências artificiais elas vão começar a trabalhar a nosso favor. Eu acho que essa é uma grande discussão da humanidade aí para os próximos anos, né? Como realmente a inteligência artificial ela vai ser um fator de melhoria de produtividade ao invés de ser uma ferramenta aí que vai tirar empregos, enfim, né? Tem uma série de discussões aqui, mas voltado aqui para o nosso negócio como ela vai facilitar a nossa vida. E aí, o Tableau, ele já começou, algumas versões anteriores, trazer algumas dessas tecnologias, dessas inteligências artificiais para ajudar a gente no dia a dia. A gente está trabalhando com os nossos insights. Então, a gente tem 3 features muito interessantes aqui, que é o Ask Data, o Explain Data e o Data Stories. E eu vou mostrar um pouquinho de cada uma delas para vocês aqui, para vocês entenderem como elas funcionam e como elas vão poder ajudar vocês no dia a dia. Voltando aqui para o nosso Tableau Online, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Ask Data, né? Que é uma funcionalidade
aonde a gente vai conseguir, através de uma fonte de dados, então, como que funciona no Tableau, né? Eu vou conectar aqui numa fonte de dados. Eu tenho aqui essa minha fonte de dados, exemplos. Aqui, explorar, deixa eu ver se é esse cara aqui. No meu favoritos. Aqui no meu favoritos, eu tenho já uma base de dados que está extraída, e ela vai funcionar para qualquer base de dados que você já tenha publicado aí no seu ambiente, tá, pessoal? E a gente tem de cara aqui, ó, o nosso Pergunte aos Dados, né, que é o nosso Ask Data. Então, o que o Tableau vai fazer nesse momento? Ele vai fazer uma varredura aqui da sua base de dados, criar um ambiente onde a gente pode começar a construir perguntas, mesmo para a nossa base de dados. Então, imagina aquele usuário que, né, a gente faz um dashboard, cria uma informação, passa para alguém, e é natural que a pessoa use isso como modelo, um fluxo de análise. Bom, então eu gostaria de perguntar informações para minha base de dados, sem necessariamente precisar construir um dashboard. E olha que interessante aqui, o Tableau ele já traz algumas perguntas pré-formatadas, mas a gente tem um campo aqui que eu posso usar o que a gente chama de Natural Language Process, né? Uma técnica de machine learning que é a linguagem, o processamento de linguagem natural, né? A gente usa aqui, eu quero saber o total das minhas vendas. O Tableau ele já automaticamente vai criando para a gente aqui, conforme eu vou escrevendo nesse quadrinho, a minha informação. E quando eu pergunto isso para o Tableau, ele já vai montando a visualização para a gente do meu total de vendas. Eu já nem preciso mais arrastar e soltar essa informação. Minha internet aqui acho que não está ajudando muito hoje, pessoal. Então, olha que interessante. Ele já fez aqui o total das minhas vendas. E eu posso ir adicionando mais informações, mais perguntas. Poxa, eu quero saber o total das minhas vendas aqui por região. Se eu clicar no meu campo aqui, região, olha, ele já pergunta, agrupar essa informação por região? Eu já posso agrupar ele por região. Olha que interessante, ele já fez aqui para mim um total das minhas vendas por região. Já identificou a informação e já trouxe no mapa. Eu posso alterar aqui, se eu quiser essa informação, eu posso criar gráfico com outros formatos aqui. Então, ele está me mostrando o gráfico total das minhas vendas por região. Posso adicionar filtros. Então, eu quero filtrar isso aqui por categoria de produto. Eu quero pegar só essa categoria Office Supplies. E pronto. Eu já fiz um filtro da minha informação aqui. E olha que interessante, pessoal. Eu posso fixar essa pergunta já ali no meu ambiente do Pergunte aos Dados. Então, aqui essa era sempre minha pergunta de vendas por região na família, vendas por região em produtos de escritório. Não, então, foi o Olha que seguinte, bacana. ele chegou, Eu vou era dar um 5 salvar horas do aqui. serviço, um dia. E quando eu volto aqui na nossa base principal, vocês vão perceber que o Tableau já fez, já deixou a minha pergunta aqui. Opa. Vou voltar aqui. Ele já automaticamente deixou a nossa pergunta aqui pronta para que outras pessoas possam utilizar. Então, eu consigo, de uma maneira bastante rápida, criar perguntas direto para a minha base de dados aqui, onde ela pode ser utilizada para outras pessoas. Então,
Poxa, eu não sei fazer um dashboard, mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para um dado. Como que eu faço? Ask Data. O Tableau vai, de uma maneira bastante rápida e simples, criar as perguntas aqui para a gente. Tá? E, Vou terminar Renato, de carregar. e hoje, né, eu já ouvi falar que, assim, hoje, se a gente não sabe, né, a gente também, né, não tem a expertise de todas as coisas, né? Hoje só basta saber perguntar, né, Perfeito. para ter a informação, para ter o resultado. E sabendo perguntar, você pode ir longe através de algumas soluções, né? Acho que hoje a maior habilidade que nós, seres humanos, vamos precisar desenvolver é saber fazer as perguntas certas. Seja para o chat GPT, seja para as ferramentas de visualização, né? Fazendo as perguntas certas aqui, ó, que interessante. Ele já trouxe aqui, ó, vendas por região em produtos de escritório. Então, a gente já começa a facilitar o nosso dia a dia fazendo boas perguntas. Esse é o primeiro caso, que é o Ask Data. Outro muito interessante que a gente tem aqui, pessoal, quero mostrar para vocês também rapidamente, aqui é sobre o Explain Data, né? Que é uma funcionalidade que o Tableau tem também muito bacana, aonde com uma inteligência artificial já embarcada na solução, a gente consegue resolver um problema muito característico das visualizações, né? Poxa, a gente faz um dashboard, eu mando para alguém essa informação, o cara olha o dashboard e ele faz 2, 3 perguntas de informações que não estão lá dentro. É muito comum isso no dia a dia. Poxa, eu coloquei lá o total de vendas, o total do meu lucro, mas às vezes a pessoa quer saber insights dessa informação. Eu quero entender aqui, legal, eu estou vendo aqui que, por exemplo, nessa região aqui, ó, da Bahia, eu tenho um prejuízo, mas eu queria saber mais detalhe disso que eventualmente não está aqui na minha visualização. Aqui em guia de dados, pessoal, é isso. E em guia de dados, o Tableau automaticamente ele já está lendo essa informação. Deixa eu parar aqui. Que em guia de dados, o Tableau está lendo a minha fonte de dados e ele já está fazendo uma pré-análise dessa informação para a gente. Então, olha que poderosa essa ferramenta quando a gente fala em facilidade de buscar insights. Ele já mostra aqui que o Tableau detectou que em Manágua, na Nicarágua, a gente tem um dos valores de maiores lucros em El Salvador e em São Paulo, no Brasil. Olha que interessante, só eu passando o mouse aqui em cima da minha indicação no Explain Data, ele já mostra aqui o local onde a gente está analisando no mapa. Poxa, eu quero ver o que está trazendo esse soma de lucro aqui maior em São Paulo. Nesse momento aqui, essa inteligência artificial do Explain Data está varrendo novamente a base de dados, aonde a gente quer dar um foco na informação e ela vai trazer as principais características só de São Paulo. Então, ó, ela já me mostra aqui que a gente tem um valor maior de lucro, né? No registro de 409 valores, eu tenho, né, de vendas, eu tenho um valor de venda aqui que deu um lucro de R$ 9.881 em tecnologia na cidade de Salto. Tá vendo? É um valor que está fora da curva e ele já analisou tudo isso para a gente. Ó, ele mostra o número do pedido, o cliente, ele já faz um detalhamento do que está saindo desse escopo. E ainda tem uma série de outros ofensores, né? E ele mostra aqui para a gente, se é um pedido lucrativo ou não, e ele já vai construindo pequenas análises baseado nessa informação para a gente. Olha que interessante. Se eu quiser dar um foco maior nessa informação, a gente vai estendendo essa análise. Eu posso compartilhar essa informação com alguém. Então, assim, essa parte aqui do Explain Data, ele já faz aquela análise que uma pessoa faria para a gente. Ele já mostra ali alguns pontos importantes.
Pô, eu tenho a cidade aqui, Bahia, eu estou vendo que está dando um prejuízo. Poxa, deixa eu clicar na Bahia aqui. Cliquei na Bahia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa mesma análise para a gente. Ele já vai identificar quais foram os filtros aplicados aqui, já mostra a minha taxa de lucro, que ela está sendo negativa, o que tem de vendas e tudo mais, e ela começa a explicar aqui para cada uma das nossas métricas o que está gerando esse lucro. Ó, nesse caso aqui, ó, a gente deu um desconto. Na Bahia tem um desconto bem maior que a média dos outros estados. Então, isso pode estar gerando um prejuízo aqui nessa informação. Então, o Explain Data, ele é uma inteligência artificial que vai facilitar o processo de análise para vocês, que já está disponível no Tableau. E por último aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês um bastante interessante, que é o Data Stories, né? Que também vem para ajudar o nosso dia a dia para resolver uma outra questão importante quando a gente quer democratizar o dado, né? Que é explicar a informação que a gente tem no dashboard. Todo mundo aqui já deve ter passado por alguma situação que você constrói um dashboard lindo e maravilhoso, quando você manda para alguém, a pessoa manda um e-mail lá com um monte de questionamento querendo entender o dashboard, né? A gente fala muito em visualização de dados, que dashboard tem que ser que nem piada. Se você tem que explicar, ele não tem graça. Então, o legal é que um dashboard ele seja bastante autoexplicativo. E a gente tem uma função agora muito legal chamada Data Stories, que ele vai, de novo, analisar todo o seu dashboard e ele vai criar uma história, um storytelling baseado no seu dado. Isso é muito bacana, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente colocar isso em funcionamento aqui. Então, vamos lá. Eu estou na edição aqui do meu dashboard, né? Então, o Tableau, na área de objetos aqui, a gente tem um carinha chamado Data Stories. A gente vai simplesmente trazer este cara aqui para o nosso dashboard e olha o que ele vai construir para a gente automaticamente. Ele vai carregando. Peço desculpas, pessoal, acho que minha internet hoje ela está um pouco tímida aqui, por isso que ela tá, às vezes dá essas engasopadas aqui. Então, aqui ó, ele já trouxe para a gente um ambiente onde a gente vai construir a nossa história. Está carregando aqui. E olha que interessante, aqui ele já pergunta, legal, você quer criar uma história baseada em qual dos dashboards aqui? Pô, eu quero usar o meu mapa de vendas, tá? Ah, legal, desse mapa de vendas eu já substituí aqui ó, alguns, já trouxe alguns campos. Então, eu estou olhando o estado, o país, estou vendo vendas, taxa de lucro e o meu lucro. Legal, eu vou usar esses campos aqui, que eu quero que você me crie uma história com essas informações, e o modelo que a gente vai usar para construir essa história. Eu quero que você faça uma história baseada em dados qualitativos. Só de eu descrever essas informações aqui, o Tableau automaticamente, pessoal, olha que bacana, ele já mostrou aqui para a gente. Poxa, eu tenho aqui ó, o meu total de lucro é 7,75 sobre os 198 estados que eu tenho. A minha taxa de lucro está sendo drivada aqui por Quíndio, por São Fernando. Então, ele já escreveu aqui ó, uma história explicando tudo o que está acontecendo no meu mapa. Pô, Renato, mas está parecendo um textão aqui, eu quero algo mais simples. A gente pode configurar a maneira como a gente vai utilizar aqui e vai construir essa nossa história. Então, o Tableau ele vai permitir com que a gente ajuste essas informações. Poxa, eu quero aqui que minha parte escrita ela seja menor, ela seja mais sucinta. Eu quero
que ele faça só duas aberturas da minha informação. Eu não quero um drill down muito detalhado. Então, a gente vai poder construindo aqui a maneira como eu quero apresentar os meus dados. Eu tenho aqui as características do campo, o campo aqui, ó, de taxa de lucro. Eu quero que ele apresente não em número decimal aqui, eu quero que ele apresente esse cara em porcentagem, né? E a gente pode ir ajustando isso. E olha que bacana. Ele já alterou ali para a gente. A gente pode adicionar os modelos analíticos que a gente vai usar na história, né? Se vai ser uma distribuição, uma correlação, uma clusterização. A gente pode alterar tamanho de fonte, relacionamento. Eu posso fazer aqui um relacionamento para fazer uma comparação de atual contra o que está contra o valor previsto aqui. Posso fazer uma comparação de períodos. Então, a gente consegue, de uma maneira muito simples, construir um sumário ali, um descritivo do que a gente tem no nosso dashboard. Tá? Então, o Tableau faz isso com essa IA que a gente chama aqui de Data Stories. Legal, pessoal? Deixa ele terminar de carregar aqui para vocês verem o resultado final. Ficou fácil de desenvolver, né, Renato? Fácil, agora ficou muito fácil de desenvolver, né? Fácil de desenvolver, fácil responder, fácil explicar, tá cada vez mais, e é o que eu estava comentando no início aqui do nosso webinar, né? Essa ideia das inteligências artificiais, elas são realmente para vir para facilitar o nosso dia a dia, para que ela seja um fator de aumento de produtividade, de melhoria de performance aí do nosso dia a dia. Bom, por algum motivo aqui, a internet hoje não está me ajudando muito, não. Legal, vamos passar para o próximo tópico aqui. Esse também é bastante. Então, essas são inteligências artificiais que já estão embarcadas dentro do Tableau. O pessoal que está com as versões aí a partir da 2022, essa Data já é mais antigo até, já está apta para sair utilizando hoje mesmo. Legal? E a próxima, pessoal, aqui que eu quero mostrar para vocês. E, legal. Obviamente, não podia ficar de fora, né? É a nossa inteligência, a nossa IA generativa, né? Que é o Tableau GPT. De novo, dentro da Salesforce, né? Está sendo criado toda uma camada de informações, de dados, de interesse dos usuários, que é chamada de Einstein GPT, né? Que é a nossa camada de IA generativa. Então, a Tableau está trabalhando fortemente, foi pré-lançado, um pré-lançamento ainda, né? O Tableau GPT, e ele vai usar toda a base de dados do Einstein. Foi pré-lançado agora na conferência da Tableau, que teve 2 meses atrás, agora em maio, e está em fase experimental ainda. Mas a gente vai poder, também com o Tableau GPT, trazer todo esse poder computacional aí de maneira fácil para que a gente possa interagir aí com os insights dos nossos dados de uma maneira muito mais eficiente, tá? Eu tenho um videozinho aqui de demonstração dele para vocês, porque a gente não tem ainda nem o ambiente para demonstração. Eu vou trazer aqui para vocês, depois o Lincoln vai disponibilizar, né, Lincoln, os vídeos aí para o pessoal conhecer um pouquinho aí do nosso modelo aí do Tableau GPT. Isso aí, Renato.
só veio sem um áudio para a gente, Renato, mas depois eu acho que você pode explicar um pouco do contexto do Tableau GPT. Legal, pessoal. Ficou sem o som para vocês? Depois a gente manda o áudio aí, o vídeo para vocês. Ficou, sim. Legal. Então, pessoal, fechando aqui com o Tableau GPT, isso era um pouquinho do que a gente queria trazer para vocês nesse webinar, né, para vocês entenderem um pouquinho como está andando, caminhando a evolução do Tableau e como ele pode ajudar vocês no dia a dia com relação aos desafios de dados que vocês possuem aqui nas empresas de vocês. Legal? Obrigado aí pela paciência de todos, pelo tempo, e acho que agora a gente pode seguir, né, Lincoln, com As perguntas, tirar algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. certo, sim. Durante o chat aqui, fui pegando as perguntas aqui, Renato. Legal. Vamos pela ordem aqui, até para deixar tudo certinho. A primeira foi do Daniel, tá? Ele perguntou: como garanto que os usuários irão enxergar os mesmos números e conceitos se eu libero a possibilidade deles cruzarem com os dados do Excel e outras fontes, podendo assim alterar o número final? Legal. Boa, Daniel. Essa é uma questão bastante interessante e muito perguntada no dia a dia. A Tableau tem um conceito que a gente chama de Single Source of Truth, que é a gente fala de versão única da verdade, tá? Quando você for construir uma base de dados, o que que diz a boa prática? Que essa base de dados ela precisa ter um owner. Aqui no Tableau, deixa eu até mostrar para vocês aqui porque é muito comum, né? O Tableau ele tem uma característica de ser uma ferramenta exploratória de dados também, além de trazer essa governança e segurança da informação. Mas o que que a gente sugere nesses casos é que você tenha uma base de dados certificada, como a gente chama. E essa base vai ter uma pessoa responsável que ela vai fazer toda a curadoria do dado, e hoje esse é um termo muito utilizado no dia a dia, né? A gente fala do data steward, que é aquele dono do dado, a pessoa que vai dar aí uma referência para essa informação, e você ter uma base certificada que você possa disponibilizar para os usuários do seu time. E aí você consegue garantir que todos aqueles dados passaram sob a supervisão de alguém, tá? Ver se eu respondi a sua pergunta aí. Respondeu sim, Renato. Deixa eu ligar minha câmera aqui para não ser só uma voz, né? Não, a ideia era, usando essa base certificada, se eu colocar mais algum dado de fora no processo do data prep, tal, ele perde essa certificação, esse selinho de certificado, sei lá como é que eu enxergo essa base certificada. Não, ela continua certificada, mas você atualiza essa base e coloca uma informação ali que essa base foi certificada, mas tem um dado adicional. E esse processo está aqui dentro do Tableau mesmo, na área de governança aqui. Deixa eu pegar uma base de dados, ver se eu consigo te mostrar bem rapidinho. Aqui. Então, se eu pegar essa minha base de dados aqui,
Tá? Se pegar uma base, extrações ela não vai permitir isso. Deixa eu pegar uma outra. Você tem a área aqui de certificação que ela vai apoiar você e ela vai demonstrar isso para você, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, tá vendo? Certificação. Então, aqui você vai dizer se esse é um dado certificado ou não. E aqui você vai colocar as características dessa certificação, quem é o Data Steward que vai cuidar dessa certificação. Uma vez que você salvar essa informação aqui, ela já faz um selinho diferenciado aqui na sua base de dados. E todas as pessoas que acessarem sabem que esse dado é certificado, tá? Bacana. Ele já vai facilitar muito aí a sua. A gente tem o que a gente chama também de aviso de qualidade, que é muito comum, né? Você, poxa, às vezes o dado ele está em homologação, ele está obsoleto, a gente consegue colocar inclusive avisos, tá vendo? Ele mostra aqui, ó, que essa fonte de dados é certificada e ela vai mostrar por quem essa base está certificada. Então, quando a gente fala do famoso dado Gold, né? Dentro dos nossos dados, você começa a utilizar isso até como uma ferramenta de governança de dados. Então, para relatórios oficiais, né, que vão ser distribuídos para a companhia toda, eu só posso estar atrelado a uma base de dados certificada. Então, você consegue garantir essa confiabilidade na informação. Tá? Responde a pergunta. Muito obrigado. Legal, que bom. Legal. Seguindo aqui, Renato, o Matheus perguntou para a gente aqui. Vocês hoje já criaram algum fluxo do PrEP com o Salesforce, onde ele não usaria o DM, né, que é o Data Manager, para autenticar e atualizar? Hoje é necessário usar o DM para fazer essa autenticação no online, mas sem o DM não funciona. Não, perdão, sem o DM, como funcionaria? Eu acho que ele pergunta aqui, outra ferramenta de ETL, né, perguntando se outra ferramenta ajudaria a fazer isso. Tá, essa é a pergunta, Renato. Seria avaliar esse caso. A dificuldade dele é entrar, seria a autenticação do Salesforce, né? A autenticação da base no Salesforce, é isso a questão. O Matheus, se ele estiver online, quiser abrir o Bom dia, microfone. pessoal. E, Tudo bem? Tudo. Joia, Deixa eu tentar simplificar um pouco essa questão. O que acontece hoje? Hoje, quando a gente utiliza o Tableau Prep, a gente publica o fluxo na versão online e acaba utilizando o DM como para ele fazer essa autenticação no Salesforce e eventualmente publicar o dataset pronto, né? A gente está fazendo uma POC em cima disso para achar opções e alternativas para fazer esse mesmo trabalho sem a utilização do DM. A gente queria saber se vocês já tiveram algum trabalho semelhante. A gente está estudando algumas possibilidades de talvez utilizar uma API, utilizar o Airflow, ou Pentaho, alguma coisa nesse sentido, sabe? Sem essa utilização, porque depois que entrou o MFA ali, ele exige que tu faça essa autenticação, né? Mas, eu vou fazer o seguinte, Lincoln, anota essa pergunta para a gente, depois a gente vai entender. O MFA com a Tableau é algo bem novo e a gente está... Mas eu vou avaliar aqui internamente com o nosso time de suporte e a gente te responde, Matheus, para eu te dar uma resposta mais precisa aí, para que você saia bem nessa porta. Perfeito, obrigadão. Legal. O Daniel, Renato, trouxe aqui perguntando, né? Um Tableau online, onde ficaria salvo os dashes corporativos?
Você pode Para deixar um fazer, pouco mais Daniel, claro, quando você mostrou ali a tela dos dashboards e tal, mostrou só os seus dashboards ou compartilhados com você. Deveria, será, se existe alguma forma de ter uma pasta, área tal, todos os relatórios estão aqui. aí. A gente sugere sempre que você faça através dos projetos. Você cria um projeto específico e aí você vai dar o permissionamento das pessoas que vão ter acesso àquele projeto, tá? Então, essa é a sugestão. O que o Tableau tem interessante agora é, antigamente, o pessoal, principalmente que faz desenvolvimento, às vezes ia lançando, né, salvando os dashboards em pastas, em projetos aleatórios. Hoje a gente tem um espaço pessoal, que é uma sandbox que tem dentro do Tableau Online, e você também pode instruir o seu time internamente de utilizar. Então, deixa eu de E novo. depois esse pessoal compartilhar através de projetos, né, Renato? Exatamente. Aqui, ó, eu tenho esse espaço pessoal que é o sua sandbox. Então, tudo que o pessoal está desenvolvendo, você pode colocar aqui no que as pessoas, né, cada um está desenvolvendo. Você pode criar suas pastas pessoais aqui e depois você pode criar os projetos específicos, né, clicando aqui em explorar e aí você permissiona em projetos ali específicos por área, tá? O que tem também muito interessante é o coleções. Porque o que acontece em alguns casos? Às vezes você tem lá, eu tenho um relatório que é de RH, um relatório que é de marketing, um dashboard que é de finanças, um dashboard de operações, ali, cada um está num projeto específico. Quando você dá isso para, principalmente o pessoal de gestão e níveis mais hierárquicos, mais altos, o que acontece? O cara ficou meio bravo, né? Pô, toda hora que eu preciso de um dashboard, eu tenho que entrar ali numa pasta, e não tem um jeito mais fácil. Você criar as coleções aqui é o jeito mais fácil de resolver isso. Então, é legal explicar isso para o pessoal, porque aí você, dentro da coleção, você coloca os dashboards que você está acostumado a usar no dia a dia. Então, fica como um arquivo pessoal ali, um arquivo exclusivo para você, com as visualizações que você vê no dia a dia, diferente do sua sandbox, que é onde você desenvolve e não quer que ninguém veja, tá? Essa aqui é uma solução legal para esse tipo de desafio. Legal, legal. Legal. Vou passando aqui, até para a gente depois participar do nosso quiz aqui. A Lívia, ela, nessa parte que ela perguntou, a gente está falando sobre o Eskdata, tá, Renato? Ela pergunta, essa parte das perguntas seria o Tableau GPT? Né? Aqui ela está perguntando ali na questão do Eskdata. Ainda não, Lívia. O Eskdata é um passo antes do Tableau GPT. O Eskdata ele já está liberado para utilização, aí dependendo da versão que você está utilizando. E o Tableau GPT ele tem uma outra funcionalidade. Tá? O Eskdata ele está olhando só para a sua base de dados. O Tableau GPT, quando ele entrar em funcionamento, ele vai ter um espectro de visualização maior. Ele vai ver outras bases de dados, outras informações dentro do ecossistema do Tableau. Tá? Então, tudo que você perguntar para o Eskdata, ele vai estar olhando 100% para a base que você está fazendo a pergunta. Respondido, Lívia? Eu não sei se ela está aqui ainda. Legal. Sim, ela colocou aqui no chat. Sim, obrigado. Legal. Vou passar por mais duas aqui, Renato, que é sobre o mesmo assunto, tá? A Letícia Rossi pergunta, a função de Data Story está disponível apenas para o Tableau Cloud? No Tableau on-premise ele também funciona, tá? Eventualmente, se não está aparecendo para você, pode ser habilitar alguma configuração no Tableau Server da sua companhia. Mas, teoricamente, o Tableau Story, o Data Story já está liberado para todo mundo. Poderia ser a versão também que ela tem, né, Renato? Pode que não está atualizada. Pode ser uma atualização de versão também. Eu não lembro de cabeça aqui a partir de qual versão que ele está disponível, tá? Mas a gente pode checar e te mandar essa informação. E a outra também é sobre o Data Story, do Matheus
Ele fala, bom dia. No Data Stories, se eu aplicar algum filtro, ele muda a análise com base no filtro ou ele somente avalia o contexto geral? Ele vai mudar. Então, você fez um filtro ali, ele vai... Aqui no meu aqui, ele não me ajudou muito, mas à medida que você filtra, ele reaplica em todo o contexto, tá? Legal, Renato. A gente Show, tem mais... obrigadão. Opa, que é isso, Matheus? A gente tinha mais 3 perguntas aqui. Será que a gente consegue passar por elas ainda, Renato? Só para não tentar estourar o horário também do pessoal. Vamos rapidinho, a gente Ok. escolhe uma aí, as outras a gente endereça por e-mail para o pessoal. Perfeito. Pega uma facinha. A gente acabar bem aqui. Tá bom, essa aqui é do Daniel também. Ele pergunta, como os dados devem ser preparados para que essa IA funcione da melhor forma? Precisamos ter descrições dos dados, metadados preenchidos, nomes de coluna mais óbvios? Tecnicamente, não, Daniel. A IA ela vai responder com a informação que você tem. Então, vamos lá. Você conectou numa base de dados lá, que onde você, ao invés de ter nome do cliente, você tem num_cli. Ela vai entender normalmente essa informação. A questão importante aí é que para você democratizar esse dado, quanto melhor você apresentar o metadado, mais fácil vai ficar para o seu grupo de usuários que tiver acesso a essa informação se beneficiar dessas funcionalidades. Então, para quem tem o conhecimento da fonte de dados, às vezes é transparente, né? Você está lá, num_cli, Code Pro, que é código de produto. Mas para o usuário de negócio lá na ponta, a gente sempre sugere como boa prática fazer uma boa descrição do dado. Mas, tecnicamente, para a IA não vai fazer diferença, não. Ela vai entender normalmente essa informação, só que na hora que ela descrever ali, ela vai colocar, né, o nome do campo que você utilizou. Show de bola, Renato, super claro. Obrigado. Hein? Valeu, pessoal. Legal. Acho que aqui, como já disse, a gente repassa aqui as perguntas que não abordamos aqui, vamos responder por e-mail, tá? Ou por alguma outra forma. E para finalizar aqui esse nosso universo Tableau, eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente. E se vocês puderem entrar aqui no nosso quiz, são algumas perguntas. E como que funciona, tá? A dinâmica aqui. São 3 perguntas, né? Então, ganha mais pontos quem responder a resposta correta em menos tempo. É assim que é contabilizado. Tá? Vou deixar um minutinho aqui o QR Code. Também coloquei o link aqui do EduPulses aqui no chat para poder entrar. E os 3 primeiros que ganharem, né, ficarem ali no pódio, a gente vai estar dando um kit, né? O Renato aí patrocinou junto com a Dani esses kits aí para dar para vocês, tá bom? Legal, temos 17 aqui no fórum. Eu acho que a gente já pode colocar. Beleza, Bianca, Daniel, Geisa, Tuta, Renan. Ó, temos 21 agora. 20, legal. Legal, gente. Vou passar aqui para a primeira pergunta. Beleza. Foi um dos pontos que a gente conversou aqui, né? Que segundo os estudos, qual é a porcentagem média de tempo que a gente gasta com a preparação de dados? A gente chegou a falar aqui sobre a preparação de dados, quanto tempo geralmente a gente demora ali, que essa porcentagem é quase o projeto todo, né? Quanto tempo que a gente gasta ali com a preparação de dados. A gente vai ver aqui que é 80% a resposta correta. Legal que a
a maioria aqui acertou, e a Tuta está em primeiro, né? Seguida da Bianca e da Geisa. Ó a mulherada aí, ó. Aí, Renato. Aí, Legal. Gerada dominando o Analytics. É isso aí. Lugar da mulher onde ela quiser. Aí. Vindo aqui, qual opções, né, abaixo são benefícios em um ambiente de Service Analytics com governança. A gente também falou um pouco aqui sobre esse ponto, qual é a importância da governança, né, para a gente trabalhar os dados dentro da nossa organização. Legal que a maioria também aqui acertou, são todas as opções que a gente colocou aqui. Legal, e tá chegando aqui para o final do quiz, né, a Bianca passou a tuta. E vindo para o último, né, um pouco do ChatGPT que a gente falou aqui, como o ChatGPT pode ajudar seus usuários, né? Acho legal aí que o Renato explicou, trouxe um vídeo, eu vou disponibilizar para vocês também um vídeo falando um pouco mais dele, ali com algumas legendas, tá bom? 2, 1. Né? Legal, também a maioria aqui conseguiu acertar a pergunta, e vamos ver qual é o pódio que a gente tem aqui hoje e quem vai levar o kit aí surpresa da Red. Tá? Daniel, terceiro, Geisa e a Bianca. Parabéns, Parabéns. Bianca. Parabéns pro pódio aí. Parabéns para as pessoas também que participaram, tá? Acho muito legal as pessoas, todo mundo que veio aqui hoje tem um pouco mais de conhecimento aí sobre essa plataforma, sobre um pouco mais de conhecimento sobre conceitos, né, que a gente também trouxe. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos, né? Nós vamos, conforme o tempo for passando, vamos trazer mais conteúdos para vocês aqui e convidá-los a participar, tá? E também, né, convido a sempre trazer mais um da sua equipe, do seu time. Sempre é bom estar compartilhando conhecimento com vocês, tá bom? Quer finalizar com alguma coisa, Renato? Só agradecer aí o empenho da galera. A gente sabe que a gente está passando por um momento de várias transformações, né? Surgem muitas ideias, dúvidas. A gente está disponível para apoiar vocês aqui, né? Independente do tipo de relacionamento que a gente tenha enquanto empresas. Então, podem procurar o nosso time aqui com dúvidas. A gente sabe que vai surgir algumas dúvidas. E a gente está aqui para apoiar vocês e parabéns pelo empenho de todos aí. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Legal. Obrigado, pessoal, e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.